A casa de leilões do condado nos arredores de Missoula, Montana, cheirava a poeira e tristeza. Sob as luzes fortes, um pastor alemão maltratado jazia imóvel no chão de concreto. Seu corpo estava coberto de cicatrizes, suas costelas visíveis, seus olhos vazios. Zombarias e risos ecoavam pela sala. Não vale um centavo, alguém murmurou. Mercadorias danificadas, outra voz acrescentou. A voz do leiloeiro falhou desesperadamente. Lance inicial de $50, qualquer um. A multidão riu, pronta para seguir em frente. Uma cadeira raspou ruidosamente no fundo. Um homem com uma jaqueta surrada da marinha se levantou. Ethan Carter, 34 anos, deu um passo à frente. Sua voz baixa, mas firme, cortou o barulho. Eu o levo, disse ele. A sala ficou em silêncio, o riso morrendo rapidamente. Ninguém entendia o peso daquele momento. Ethan tinha visto muita dor em sua própria vida. 3 anos atrás, da guerra, ainda assombrado por fantasmas. O leiloeiro fechou a venda às pressas. $200 e uma renúncia. Ele é seu, disse ele. Sem verificação de antecedentes. Sem perguntas. Ethan assinou sem ler. Ele pegou a coleira de couro gasta em suas mãos. Ethan agachou-se a 2 metros de distância do cachorro. Ele falou suavemente com uma voz calma e paciente. Iquote, ei, amigo. Eu sou o Ethan. Não vou te machucar. Iquote, o pastor alemão contraiu os músculos tensos. A doutora Rachel Morgan, uma veterinária local, observou em silêncio. Ela já havia tentado salvar este cachorro antes, mas falhou. Os olhos do cachorro brilharam uma faísca de reconhecimento. De repente, ele investiu com os dentes brilhando. Ethan não se moveu 1 centímetro. Eles se encararam, soldado a soldado. O cachorro parou a centímetros da garganta de Ethan. Lentamente, ele recuou, a confusão em seu olhar quebrado. Fazer o cachorro se mover foi uma nova batalha. O pastor alemão se recusou a andar. Ethan não o puxou ou o forçou. Ele simplesmente sentou no chão frio. Ele falou baixinho sobre o rancho, sobre campos abertos. 1 hora se passou, então 2. O leiloeiro anunciou que eles estavam fechando em breve. Nós sairemos quando ele estiver pronto, respondeu Ethan. Enquanto o pôr do sol pintava as janelas de dourado, o cachorro se moveu. Primeiro um passo, depois outro. Quando chegaram à caminhonete de Ethan, ele caminhou ao lado dele. Não confiante, mas disposto. No rancho, Ethan preparou um espaço seguro no celeiro. Palha fresca, água limpa e uma porta aberta. Mas o pastor alemão se recusou a entrar. Ele tremia olhando para o celeiro com terror. Tudo bem, Ethan disse em voz suave. Bem, faça do seu jeito. Ele sentou-se nos degraus da varanda. O cachorro estava deitado perto da cerca, mantendo distância. Nenhum deles dormiu naquela noite. O amanhecer surgiu sobre as montanhas de Montana iluminando 2 almas quebradas. Rachel Morgan, observando de longe, sussurrou boa sorte, sem saber se ela queria dizer isso para o homem ou para o cachorro. Este era apenas o começo. O rancho era silencioso e vasto. Deveria ter parecido paz, mas para Ethan era uma prisão de memórias. Ele acordava suando frio todas as noites. Os cavalos pastavam em silêncio na terra intocada. O pastor alemão ficou perto da cerca. Ele recusou comida, recusou abrigo. O celeiro desencadeou algo escuro dentro dele. Ethan não o forçou. Ele simplesmente sentou-se por perto conversando suavemente sobre nada. Rachel Morgan visitou cedo naquela manhã. Ela trouxe suprimentos médicos e uma esperança cautelosa. Como foi a noite? Ela perguntou gentilmente. Ethan admitiu com firmeza. Mas ele está tentando. Rachel tentou um exame simples. O cão reagiu violentamente, com os pelos arrepiados. Ele recuou para a cerca, com os dentes brilhando. Iquote, isso não é agressão Iquote, disse Rachel baixinho. Iquote, isso é trauma. Um trauma profundo e violento. Iquote, eles não o pressionaram mais. Ele precisava de tempo e paciência. O cão recusou comida por 2 dias inteiros. Ethan continuou colocando-a para fora de qualquer maneira. Ele passou horas sentado na terra, contando histórias.
sussurrando promessas, nunca estendendo a mão, nunca se apressando. Às vezes, o cão andava de um lado para o outro. Às vezes, ele apenas observava Ethan em silêncio. Rachel ligou para saber como ele estava. Iquote, se eles estão muito longe, Iquote, ela se assustou. Iquote, ele não. É Ethan Iquote, interrompeu-a. Iquote, ele está apenas perdido, Iquote, como eu estava. Naquela noite, uma tempestade se formou rapidamente. Trovões ribombaram sobre as montanhas como tiros de canhão. O pastor alemão entrou em pânico instantaneamente. Ele bateu na cerca, sangrando o ombro. Ele disparou para a noite, um borrão escuro. Ethan correu atrás dele encharcado pela chuva. A lama sugava suas botas a cada passo. Relâmpagos iluminaram a forma aterrorizada do cão. Finalmente, o cão se prendeu em uma vala de drenagem. Olhos trêmulos arregalados de terror. Ethan não o agarrou. Ele simplesmente sentou-se na lama e falou. Eu sei como é, Ethan disse suavemente. Quando cada som é uma ameaça. Quando a confiança parece uma sentença de morte. O cachorro ouviu as orelhas se contraindo através da tempestade. Horas se passaram com a chuva batendo na terra. Finalmente, o cachorro deu um pequeno passo em sua direção. Depois outro. Eles não se tocaram, mas caminharam de volta para o rancho juntos. Dois guerreiros quebrados, não curados, mas não mais completamente sozinhos. Uma semana depois da tempestade, Rachel retornou. Desta vez, ela trouxe um envelope pardo. Os militares divulgaram alguns de seus registros, ela disse. Ethan espalhou os documentos sobre a mesa da cozinha. O pastor alemão observava da porta, cauteloso, mas curioso. Seu nome verdadeiro era Rex. 3 missões no Afeganistão com operações especiais da Marinha. Altamente condecorado. Então, 6 meses desaparecidos dos registros. Um buraco negro onde a história de um herói deveria estar. Ethan traçou os papéis com dedos trêmulos. Os registros de treinamento mostravam horas brutais, 20 horas por dia. Nenhum cachorro poderia sobreviver a isso sem quebrar. Rachel puxou outro papel, hesitante. Há algo mais, ela disse. As últimas datas de mobilização coincidiam com a última missão de Ethan. Memórias inundaram, emboscadas, culpa pela perda. Ele estava lá, Ethan sussurrou. O dia em que perdemos a equipe de Baker. A conexão entre homem e cachorro se aprofundou. Eles sobreviveram ao mesmo campo de batalha. Espécies diferentes, mesmas cicatrizes. Enquanto conversavam, o cachorro ficou agitado. Ele andava de um lado para o outro, gemia, coçava o pescoço. Ethan se aproximou lentamente, falando calmamente. Sob o pelo espesso, seus dedos encontraram metal. Uma etiqueta de identificação incrustada, esquecida e coberta. Eles o levaram às pressas para a clínica de Rachel. Sob sedação, ela a removeu cuidadosamente. O nome mal era visível, Major James Slade. O sangue de Ethan gelou. Slade era um nome envolto em histórias de terror sussurradas. O homem que arruinou vidas. Ethan olhou para a etiqueta com o coração batendo forte. Slade foi dispensado por violações éticas, ele disse. Rachel assentiu sombriamente. Não comprovado. Enterrado. Protegido por oficiais de alta patente. Echo, grogue pela sedação, choramingou suavemente. Dor e medo ainda viviam dentro dele. Rachel colocou a mão gentilmente no ombro de Ethan. Precisamos encontrar Slade, ela disse. Descubra o que aconteceu. Ethan cerrou os punhos. Nós faremos. Por ele. Por todos eles. Uma promessa silenciosa foi feita. A justiça viria. Naquela noite, Echo estava encolhida na varanda. Sem tocar em Ethan, mas mais perto do que nunca. Ele escolheu ficar perto não por medo, mas por confiança. Ethan observou as estrelas espalhadas pelo céu de Montana. Sua jornada não era mais apenas sobre cura. Era sobre a verdade, sobre expor a escuridão que tentara enterrar heróis como Echo, sobre lutar por aqueles que não podiam falar. Sua batalha havia apenas começado. E desta vez eles lutariam juntos. O rancho ficou tenso após a descoberta. Ethan se movia com cuidado, sempre observando o horizonte.
Eco estava diferente também, mais alerta, mais protetor. Certa noite, faróis apareceram na longa estrada de terra. 2 homens saíram vestidos à paisana. Eles sorriram com muita facilidade. Estamos interessados em comprar seu cachorro, disse um deles. Pagaremos um bom dinheiro. Eco rosnou baixo, do fundo do peito. Ethan permaneceu firme. Ele não está à venda, disse friamente. Os rostos dos homens endurecerão rapidamente. Ikuote, você não entende Ikuote, disse o mais alto. Ikuote, alguns cães são valiosos demais para serem deixados sozinhos. Ikuote, a voz de Ethan não vacilou. Ikuote, esta é uma propriedade privada. Saia agora. Ikuote, Eco ficou entre Ethan e os estranhos. Todos os músculos prontos para uma luta. Os homens recuaram, mas não. Antes de avisar, Ikuote, isso não acabou. Ikuote, a ameaça deles pairava pesadamente no ar da noite. Rachel e o agente Foster foram chamados imediatamente. O perigo era real agora. O agente Marcus Foster chegou ao amanhecer. Ele carregava uma pasta grossa e olhos sérios. Ikuote, estamos investigando o Major Slade há 1 ano. Ikuote, disse ele. Ikuote, seu cachorro pode ser a última testemunha viva. Ikuote, Foster revelou números assustadores, 27 cães eliminados em 3 anos. Todos rotulados como instáveis após resistir aos métodos brutais de Slade. Eco havia sobrevivido apenas por acidente. Um erro que Slade estava desesperado para apagar. A luta era maior do que Ethan pensava. Alcançava altos cargos militares. Pessoas poderosas estavam protegendo o monstro. Naquela noite, eles patrulhavam a propriedade cuidadosamente. O corpo de Eco estava tenso, seus sentidos aguçados. De repente, uma janela estilhaçou um tiro de advertência. Eco se lançou contra Ethan, tirando-o do caminho do perigo. Foster sacou sua arma. Rachel se escondeu atrás do balcão da cozinha. Eco se moveu pela casa metodicamente, verificando cada cômodo. Seu treinamento era inegável. Não por medo desta vez, por lealdade. A polícia chegou tarde demais. Os agressores desapareceram na noite. Mas a mensagem era clara. Slade não estava recuando. O rancho se tornou uma fortaleza. O xerife Brooks ordenou patrulhas regulares. A comunidade de veteranos organizou vigílias. Rachel, Ethan e Foster coletaram evidências dia e noite. Eco permaneceu por perto, nunca longe do lado de Ethan. Ele não era mais apenas um sobrevivente. Ele era um protetor, um parceiro. Enquanto Ethan estava sentado na varanda com Eco naquela noite, ele sussurrou: Ikuote, você salvou minha vida hoje, amigo. Ikuote. Eco se encostou nele em silêncio, mas firme. Seu vínculo havia sido forjado no medo. Agora era fortalecido pela confiança e propósito. Eles estavam prontos para o que viesse a seguir. Notícias sobre Eco e Ethan se espalharam silenciosamente pela cidade de Montana. Na loja de ração local, veteranos cochichavam sobre o fuzileiro naval maltratado e seu cachorro. Tom Sanders, um veterano do Vietnã, reconheceu imediatamente o olhar assombrado nos olhos de Eco. Que os cães estiveram na guerra, Tom. Disse simplesmente, com a voz rouca de lembranças e orgulho. A comunidade, ainda ferida pela perda de seus próprios filhos na guerra, começou a prestar atenção. A cada dia, Eco ficava um pouco mais perto dos degraus da varanda onde Ethan esperava sentado. Ele ainda não comia da mão de Ethan, mas também não se esquivava mais. À noite, Ethan ainda ouvia os cães andando inquietos sob as frias estrelas de Montana. Rachel Morgan vinha com frequência trazendo suprimentos e encorajamento silencioso, sem forçar demais. A cura não era um caminho reto, era lento, irregular, cheio de pequenas vitórias frágeis. Outra tempestade veio das montanhas, escura e violenta, sacudindo a terra com trovões. Ethan esperava que Eco disparasse novamente, perdida em terror, como antes de correr para o perigo. Em vez disso, quando o primeiro estalo cortou o céu, Eco pressionou a perna de Ethan, tremendo fortemente. Ethan ficou sentado, deixando-se inclinar, sussurrando as mesmas palavras firmes que usava com os soldados. Você está seguro, amigo.
Você está aqui, você não está mais sozinho. Na manhã seguinte, Echo se aproximou sem precisar de persuasão ou palavras suaves para guiá-lo. Ele deixou Ethan tocá-lo levemente, apenas uma mão em seu ombro, nada mais. O momento foi breve, quase um suspiro, mas foi um avanço incomensurável. Mais tarde naquele dia, Echo aceitou comida da palma da mão de Ethan sem se esconder em um canto primeiro. Confiança não era mais apenas uma ideia, estava se tornando real entre eles. Naquela noite, Echo deitou-se perto da varanda em vez de guardar a cerca como antes. Seu corpo relaxou de uma forma que Ethan nunca vira desde o dia em que se conheceram. Enquanto Ethan observava as estrelas brilharem sobre as montanhas, ele fez uma promessa silenciosa. Custe o que custar, não importa quanto tempo levasse, ele protegeria Echo também. Juntos, eles encontrariam um caminho a seguir, um pequeno passo de cada vez. A mente de Ethan disparava enquanto ele andava de um lado para o outro na garagem, relendo o depoimento de Emily Parker. Emily, a viúva de um soldado que Echo salvara no Afeganistão, havia fornecido a prova final necessária para expor o Major Slade. O relato de como Slade havia manipulado as políticas militares, abusando tanto de soldados quanto de cães de guerra, era angustiante. Mas as palavras de Emily eram mais do que apenas um testemunho, eram um clamor por justiça, um chamado para corrigir os erros cometidos contra vidas inocentes. O peso do momento não passou despercebido por Ethan. Ele sabia que esta batalha não apenas exporia um oficial corrupto, mas também mudaria a maneira como o mundo via os cães de trabalho militares, os heróis silenciosos que frequentemente pagavam o preço mais alto por seus serviços. Echo já havia sofrido muito nas mãos de Slade. Agora era hora de garantir que nenhum outro cão tivesse o mesmo destino. Ethan olhou para Echo, que descansava calmamente no canto da garagem, seu corpo forte e em paz, apesar das provações que enfrentavam. Echo sempre fora um soldado treinado para lutar e resistir. Mas agora Echo era mais do que apenas uma arma, ele era um testemunho vivo de resiliência. Seus olhos encontraram os de Ethan e, naquela troca silenciosa, os dois entenderam que o caminho à frente não seria fácil. Eles tinham que expor o Major Slade e tinham que fazer isso agora. A manifestação que Slade planejara para o dia seguinte seria um grande espetáculo. Os cães de segurança Slade, o ápice de suas práticas abusivas, desfilariam diante da nação. Seria sua maior conquista, uma forma de consolidar sua posição como líder da indústria. Mas Ethan não deixaria isso acontecer. Ele passara meses coletando evidências, juntando as histórias fragmentadas de ex-soldados, ativistas dos direitos dos animais e militares que testemunharam os crimes de Slade em primeira mão. Com as evidências agora em mãos, Ethan e seus aliados se prepararam para o confronto. Sabiam que revelar a verdade seria perigoso. Slade não era um homem que se deixasse enganar facilmente. Era implacável e tinha conexões profundas. Mas Ethan estava determinado. Ele não estava lutando apenas por justiça para Echo. Ele estava lutando por todos os cães que haviam sido maltratados. Por cada soldado que já perdera um parceiro, por cada pessoa que fora silenciada pela corrupção. Ikuote, você está pronto, garoto? Ikuote, perguntou Ethan, olhando para Echo. As orelhas do cão se animaram e ele abanou o rabo uma vez, o sinal mais sutil de concordância. Era mais do que suficiente para Ethan. Eles estavam prontos. À medida que o dia da manifestação se aproximava, Ethan se encontrou com seus aliados, jornalistas, ex-militares, ativistas dos direitos dos animais e até mesmo alguns bravos soldados que já serviram sob o comando de Slade. Cada um deles trouxe consigo uma peça do quebra-cabeça. Juntos, formariam uma frente inquebrável, uma força forte o suficiente para enfrentar Slade e expor a verdade. Ethan podia sentir o peso do apoio deles. Ele não estava sozinho nessa luta. Todos lutavam pela mesma causa, derrubar um homem que construiu sua carreira com base em crueldade e mentiras. A equipe havia elaborado um plano. Eles se infiltrariam na manifestação, se misturariam à multidão e, quando chegasse o momento certo, atacariam.
No momento em que Slade começasse seu discurso, eles apresentariam as evidências, as fotos, as gravações, os depoimentos. Não haveria mais como Slade negar a verdade. Seu império ruiria e o mundo saberia que tipo de homem ele realmente era. A noite anterior à manifestação foi repleta de uma sensação de silenciosa antecipação. Ethan sentou-se sob a luz fraca da cozinha, repassando o plano mais uma vez. Sua mente estava afiada, mas havia uma ansiedade subjacente da qual ele não conseguia se livrar. Amanhã seria o dia mais importante de suas vidas, ele sabia disso. Se tivessem sucesso, exporiam a corrupção de um homem que detivera poder demais por tempo demais. Mas se falhassem, Slade não hesitaria em destruí-los. Echo estava deitado ao seu lado, descansando pacificamente, alheio à tensão no ar. Ethan colocou a mão na cabeça de Echo, encontrando conforto na presença calma do cão. Ele havia passado a confiar na força de Echo de maneiras que não conseguia descrever. O cão não era apenas seu parceiro, ele era sua âncora, sua constante. Iquote, não sei o que o amanhã reserva Iquote, murmurou Ethan, com a voz carregada de emoção. Iquote, mas não importa o que aconteça, fizemos tudo o que podíamos. Chegamos até aqui, não vamos voltar atrás. Iquote, Echo ergueu a cabeça, encarando Ethan com um olhar compreensivo. Não havia como voltar atrás. Ao amanhecer, Ethan e sua equipe começaram a se preparar. Eles passaram semanas se organizando, garantindo que cada detalhe fosse levado em conta. Não havia espaço para erros. A manifestação começaria em poucas horas e eles precisavam estar em posição. Echo estava ao lado de Ethan, seu corpo alerta, pronto para entrar em ação. A tensão silenciosa da manhã era palpável, mas também havia um senso de propósito. Era para aquele momento que eles estavam se preparando. O reinado de Slade estava chegando ao fim. O grande estádio estava tomado pela expectativa. Faixas exibiam orgulhosamente o nome de Slade, seus cães e sua marca. Era uma imagem perfeita de poder, controle e segurança. Mas, sob a superfície, algo sombrio persistia. A multidão ainda não sabia, mas hoje marcaria o fim do império do Major Slade. Ethan e Echo estavam no fundo do estádio, misturando-se à multidão. O coração de Ethan batia forte no peito enquanto observava Slade subir ao palco. O homem era todo sorrisos, todo charme, deleitando-se com a adoração daqueles que desconheciam seus crimes. Ethan sentiu uma onda de desgosto invadi-lo. Era a hora. Ele e Echo se posicionaram, seus aliados espalhados pela multidão aguardando o sinal. Assim que Slade começou a falar, Ethan se adiantou com o microfone na mão. A plateia ficou em silêncio enquanto ele falava, sua voz carregada de verdade. Senhoras e senhores, a voz de Ethan soou firme e forte. O que vocês estão vendo aqui hoje é uma mentira. Esses cães não estão aqui para servi-los. Eles são vítimas, assim como os soldados que foram forçados a proteger. A multidão se moveu, murmúrios de confusão se espalhando como fogo. Ethan continuou desvendando as verdades ocultas da operação de Slade. Ele falou dos incontáveis cães que foram maltratados, das mortes, dos ferimentos, dos métodos horríveis de treinamento usados por Slade para transformar seus cães em armas. Ele falou da própria história de Echo, de como ele havia sido usado como cobaia, de como Slade havia manipulado todos os aspectos do sistema para seu próprio benefício. Echo ficou ao lado de Ethan, sua presença comandando a atenção. O cão era mais do que apenas uma testemunha da verdade, ele era a verdade, um testemunho vivo de tudo o que havia de errado com a operação de Slade. Enquanto Ethan falava, Echo demonstrou suas habilidades, mostrando à multidão a lealdade e a bravura que haviam sido exploradas pelo Major Slade. Por um momento, houve apenas silêncio. Então o rosto de Slade se contorceu em um rosnado, seu sorriso vacilou enquanto ele tentava retomar o controle da situação. A confusão da multidão se transformou em raiva e a imagem cuidadosamente construída de Slade começou a ruir. Iquote, você está mentindo, Iquote, gritou Slade, com a voz trêmula de fúria.
Ikuote, este cachorro é um traidor. Você não sabe nada sobre mim, sobre o meu programa, Ikuote. Mas Ethan não se intimidou. Ikuote, o único traidor aqui é você, Slade. Você tem usado esses cachorros para obter lucro e poder. Você os transformou em armas e arruinou vidas no processo. Ikuote, o rosto de Slade se contorceu de raiva, mas a verdade já havia sido revelada. Os olhos da plateia se voltaram de Slade para Echo, que permanecia inabalável ao lado de Ethan. A maré estava mudando. Com a verdade exposta, o caos se instalou. Os apoiadores de Slade tentaram invadir o palco, mas a equipe de Ethan estava pronta. Jornalistas capturaram cada momento, documentando o confronto explosivo. A corrupção militar não estava mais escondida nas sombras. Slade estava acabado. O coração de Ethan batia forte quando a multidão começou a se unir a ele, com a raiva direcionada a Slade e suas operações. O homem outrora poderoso era agora um vilão que seu império construiu com mentiras e crueldade. A manifestação se transformou em um protesto por justiça e Echo se tornou o símbolo dessa luta. Mas a batalha não havia terminado. Slade ainda lutaria. Ele tinha conexões poderosas. E muito a perder. Mas, por enquanto, Ethan se permitiu sentir uma pequena vitória. Eles haviam exposto a verdade. Enquanto a multidão se dispersava, Ethan permaneceu no centro do palco, com Echo ao seu lado. Não havia terminado, mas a primeira vitória havia sido conquistada. Eles haviam exposto o Major Slade por quem ele realmente era e não havia como voltar atrás agora. O caminho à frente seria difícil, mas com a verdade do lado deles, eles poderiam finalmente começar a luta por justiça. Na noite seguinte à manifestação, enquanto o mundo começava a processar as revelações chocantes sobre o Major Slade, um terrível incêndio irrompeu no canil de propriedade da empresa de Slade. O prédio, grande e reforçado para abrigar dezenas de cães militares, foi rapidamente engolido pelas chamas. Fumaça subia no céu noturno, um sinal de que algo catastrófico estava acontecendo lá dentro. Ethan recebeu a ligação no momento em que começava a se descontrair, ainda processando a vitória do dia anterior. Seu sangue gelou ao ouvir a notícia. O incêndio não foi apenas um acidente, foi intencional. Slade, desesperado para encobrir seus rastros, ateou fogo em uma tentativa final de destruir as evidências e silenciar aqueles que o enfrentavam. Sem hesitar, Ethan correu para o local, com Echo ao seu lado. O corpo de bombeiros já estava no local, mas lutava para controlar as chamas. O coração de Ethan batia forte no peito ao pensar nos cães inocentes ainda presos lá dentro. Ethan não pensou duas vezes. Ele sabia que Echo era um cão de ação, um parceiro que o seguiria em qualquer perigo. O fogo consumia tudo em seu caminho, mas os gritos desesperados dos cães de dentro do prédio os incitavam à ação. Eles não tinham tempo a perder. Vamos, Echo! Ethan gritou, sua voz quase inaudível por causa do rugido das chamas. Sem hesitar, Echo disparou para dentro do prédio cheio de fumaça, Ethan o seguindo de perto. O ar estava denso de calor e cinzas, mas o treinamento de Ethan entrou em ação. Ele sabia como navegar pelo caos e confiava em Echo. Implicitamente, eles lutaram para abrir caminho através da fumaça e do fogo, guiados pelo som de latidos frenéticos. Era impossível ver, mas o nariz de Echo era um farol. O coração de Ethan disparou enquanto eles se aprofundavam no prédio. Eles tinham que encontrar os cães e tirá-los de lá, ou então o fogo tomaria ainda mais vidas inocentes. Depois do que pareceu uma eternidade, Echo encontrou o primeiro cão, um jovem pastor alemão preso atrás de uma parede de escombros. O cão estava apavorado, com os olhos arregalados de pânico, mas estava vivo. Echo cutucou o cão gentilmente, incitando-o a segui-lo. Ethan, tossindo e lutando para respirar a fumaça espessa, ajudou a persuadir o cão a se alojar em segurança. Mas eles ainda não tinham terminado. O fogo estava se espalhando e ainda havia mais cães presos lá dentro. Echo, o soldado, não hesitou. Ele levou Ethan para outro canto do prédio, onde mais 2 cães estavam presos em um canil desabado.
Com uma investida rápida e poderosa, Eco rasgou os escombros, libertando os cães. Mas, ao fazê-lo, um pedaço de madeira que caía o atingiu na lateral, fazendo-o cair no chão. O coração de Ethan quase parou ao ver Eco deitado imóvel no chão. O fogo rugia ao redor deles, mas tudo o que importava naquele momento era Eco. Ele correu para o lado dos cães, com as mãos tremendo, enquanto verificava se havia sinais de vida. Havia pulso. Eco estava vivo, mas por pouco. Seus ferimentos eram graves. Ethan sabia que não tinham muito tempo. O fogo estava se aproximando e eles mal podiam esperar que os bombeiros limpassem o prédio. Ele puxou Eco, apoiando seu parceiro ferido, enquanto cambaleavam em direção à saída. Cada passo era uma agonia, mas Eco estava determinado. O cão, embora ferido, pressionava cada movimento, uma prova de sua força e resiliência. Com um último empurrão, eles conseguiram sair no momento em que o telhado do prédio desabou sobre si mesmo. Os bombeiros imediatamente correram para tratar os cães que haviam resgatado, mas o foco de Ethan estava inteiramente em Eco. Seu parceiro havia salvado tantas vidas que agora era hora de Ethan retribuir o favor. Eco foi levado às pressas para a clínica veterinária e toda a comunidade se uniu para salvá-lo. Notícias de seu heroísmo se espalharam como fogo e pessoas de todas as esferas da vida, soldados, amantes de animais, veteranos e cidadãos comuns, se uniram para oferecer apoio. O incêndio havia sido uma tragédia, mas a coragem de Eco diante da morte certa inspirou algo muito maior do que apenas um resgate. Isso desencadeou um movimento. Ethan sentou-se ao lado de Eco na clínica, suas mãos repousando suavemente sobre a cabeça do cachorro. Ikuote, você conseguiu, amigo Ikuote, sussurrou com a voz carregada de emoção. Ikuote, você salvou todos eles. Ikuote, o rabo de Eco abanou fracamente, um pequeno sinal de seu espírito ainda lutando para se manter forte. A comunidade já havia começado a se curar, mas Ethan sabia que isso era apenas o começo. Os ferimentos de Eco levariam tempo para cicatrizar, mas eles estavam juntos nisso. O incêndio no canil não foi apenas uma tragédia, foi o último prego no caixão do Major Slade. Com o passar dos dias, Ethan e sua equipe reuniram mais evidências, algumas de arquivos confidenciais e outras de diários que Slade mantinha escondidos. Esses documentos revelaram o verdadeiro heroísmo de Eco no Afeganistão, mostrando como Slade havia manipulado o programa de cães de trabalho do exército para ganho pessoal, sacrificando vidas inocentes para promover suas próprias ambições. Ethan não conseguia acreditar no que estava lendo. Slade havia orquestrado tantas atrocidades e agora tudo estava vindo à tona. O clamor da comunidade cresceu, exigindo justiça para Eco, para os cães e para os soldados que foram sacrificados sob o reinado de Slade. Não se tratava mais de um homem, mas de um sistema corrupto que precisava ser reformulado. À medida que mais e mais pessoas se apresentavam com suas histórias, ficou claro que Slade não era um caso isolado. Todo o programa de cães de trabalho do exército era falho, construído sobre uma base de exploração e abuso. Ethan, juntamente com outros ex-soldados, veterinários e ativistas dos direitos dos animais, pediram uma reforma completa do sistema. Eles queriam melhores cuidados, melhor treinamento e, acima de tudo, um compromisso com o bem-estar dos cães que serviram ao seu país. A história de Eco tornou-se o grito de guerra para esse novo movimento. A nação começou a prestar atenção. Veteranos falaram sobre suas experiências, relatando como os militares ignoraram o bem-estar de seus parceiros K9, tratando-os como ferramentas em vez de criaturas vivas que mereciam amor e respeito. A pressão sobre o governo e as autoridades militares era imensa. Com Slade atrás das grades, a porta estava aberta para reformas. A cobertura da mídia sobre a história de Eco e o incêndio cativou a nação, transformando a opinião pública em favor de um melhor tratamento para cães de trabalho militares. Os militares começaram a enfrentar um escrutínio como nunca antes. Ethan observou o ímpeto crescer. As mudanças foram lentas, mas estavam chegando. Leis foram aprovadas, comitês foram formados e uma nova estrutura para o tratamento de cães militares começou a tomar forma.
Mas, para Ethan, a luta não era apenas sobre políticas. Era sobre Echo, sobre garantir que os sacrifícios que esses cães fizeram nunca fossem esquecidos. A mídia desempenhou um papel crucial no movimento. Veículos de notícias de todo o país cobriram a história do resgate de Echo, seus ferimentos e sua jornada para a recuperação. Eles relataram o abuso sistêmico dentro do programa de cães militares, pressionando o governo a implementar mudanças. Ethan deu várias entrevistas e deixou claro que esta não era apenas uma batalha por Echo, mas sim uma batalha por todos os K9S que serviram e se sacrificaram. O rosto de Echo tornou-se um símbolo da luta por justiça, e sua história se espalhou pelo mundo. Pessoas do mundo inteiro se ofereceram para oferecer apoio, e uma rede de defensores dos cães militares começou a se formar. A luta por Echo desencadeou uma revolução. No final, as reformas vieram. Os programas de cães de trabalho do Exército foram reestruturados com foco na saúde e no bem-estar dos animais envolvidos. Novos padrões foram estabelecidos para o treinamento deles, e eles receberam um tratamento melhor, com cuidados veterinários adequados e períodos de descanso. Ethan ficou ao lado de Echo enquanto eles observavam as mudanças se desenrolarem. Não foi perfeito, mas foi um começo. O sistema estava quebrado, mas agora havia esperança de um futuro melhor. A luta de Ethan e Echo por justiça havia chegado ao fim, mas seu trabalho estava longe de terminar. Juntos, eles fundaram o Second Chance K9 Rehabilitation Center, um lugar onde cães militares aposentados poderiam encontrar uma nova vida, longe do trauma de seus serviços anteriores. O centro tornou-se um santuário, um lugar onde esses cães corajosos podiam se curar e ser amados. O centro rapidamente ganhou atenção nacional, atraindo doadores e voluntários que se inspiraram no legado que Echo e Ethan criaram. Era um lugar de cura não apenas para os cães, mas também para os veteranos que serviram ao lado deles. Muitos dos soldados que fizeram parte da jornada de Echo encontraram conforto em trabalhar com os cães, ajudando-os a se adaptar à vida civil. Echo tornou-se mais do que apenas um cão. Ele era um símbolo de cura, de resiliência e do vínculo entre o homem e o animal. Sua história foi contada em todo o mundo, e pessoas em todo o mundo reconheceram a importância de tratar os cães militares com o respeito e o cuidado que mereciam. O legado de Echo foi consolidado quando ele foi homenageado em uma cerimônia nacional, onde recebeu uma medalha por sua bravura e serviço. Os aplausos que ecoaram naquele momento não foram apenas para Echo, mas para todos os cães que já serviram na guerra, para todos os cães que foram esquecidos. Com o passar do tempo, o Centro de Reabilitação K9 Second Chance tornou-se um farol de esperança. Cães que sofreram em serviço receberam uma segunda chance na vida. Muitos foram adotados por lares amorosos, enquanto outros permaneceram no centro, servindo como cães de terapia para veteranos necessitados. O impacto do centro foi profundo, tocando a vida tanto dos cães quanto dos humanos que lutaram. Ao lado deles, Ethan e Echo continuaram seu trabalho lado a lado, construindo um legado que duraria gerações. Eles mudaram o mundo e estavam apenas começando. O movimento que Ethan e Echo iniciaram cresceu e se tornou algo muito maior. Em todo o país, comunidades começaram a implementar seus próprios programas para cães militares aposentados, seguindo o modelo que Ethan e Echo haviam estabelecido. O mundo começou a ver esses cães não apenas como ferramentas de guerra, mas como heróis por direito próprio, merecedores do mesmo respeito e cuidado que os soldados que serviram ao lado deles. Echo, embora aposentado do serviço ativo, permaneceu uma poderosa força de mudança. Ele continuou a inspirar sua história, espalhando-a pelo mundo, tocando corações e mudando mentes. Nos anos que se seguiram, o legado de Echo e Ethan perdurou. Eles deram voz aos que não tinham voz e, ao fazê-lo, mudaram a maneira como o mundo via os cães de trabalho militar. O Centro de Reabilitação K9 Second Chance continuou a prosperar e mais cães encontraram novas vidas. Seus traumas foram curados através do amor e do cuidado que receberam. Echo, agora um cão idoso, deitou-se ao lado de Ethan enquanto assistiam ao pôr do sol juntos. A luta por justiça foi longa, mas valeu cada momento.
Ikuote, você conseguiu Ikuote, sussurrou Ethan. Ikuote, conseguimos Ikuote. E Echo, com seus olhos gentis, abanou o rabo pela última vez. Se a incrível jornada de Echo tocou seu coração, se você acredita no poder das segundas chances e no vínculo inquebrável entre humanos e cães, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever em nosso canal. Compartilhe esta história de coragem, sacrifício e cura com seus amigos e familiares. Vamos espalhar a mensagem de que todo herói, seja humano ou canino, merece respeito e amor. Fique ligado para mais histórias emocionantes que inspiram elevação e mudam a maneira como vemos o mundo. Lembre-se, juntos podemos fazer a diferença. Obrigado por fazer parte da nossa jornada. A história de Echo é apenas o começo. Junte-se a nós para tornar o mundo um lugar melhor para todos os nossos heróis. Inscreva-se agora e vamos continuar a fazer a diferença, uma história de cada vez.